A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu me chamo Manuelzinho e hoje eu estou aqui no nosso podcast Connect para entrevistar o nosso querido pregador de hoje, o senhor Samuel Nazário, juntamente com o nosso querido e estimável líder, o homem, entendeu? O homem preparado para tudo, o nosso famoso John McGregor aqui. Vai, senhor Pedro. E aí, Pedro, como é que você tá? Tudo bem Boa contigo? noite, tudo bem? Tá tudo jóia. Tudo jóia. Samuel, que honra tê-lo aqui, um homem que Deus tem levantado aqui na nossa igreja, um homem que, de teologia, se explicar o porquê, meu irmão, prepara para ter aula, que o cara com grão de arroz dá um PhD aqui incrível. E aí, Samuel, como é que você tá? Paz do Senhor a todos, estou bem, feliz, honrado pelo convite e, ao mesmo tempo, pressionado pela responsabilidade, mas com fé em Cristo, tudo dará bem. Opa, que isso. Hoje também temos com o pessoal aí que está nos assistindo aqui, né, ao vivo. Sem pressão, né, gente? Se errar aqui, o máximo que vai sair daqui é uma risada e talvez um meme. Mas, voltando, a gente hoje tem um tema, né, escolhido. Temos um tema, hoje temos um foco a ser citado aqui, a ser falado, comentado pelo pessoal. E, Pedrão, qual que seria esse tema, Pedrão? Raízes firmes e profundas. Raízes firmes e profundas. Samuel, o que Deus colocou em seu coração em relação a isso? Na Bíblia, nós iremos encontrar inúmeras citações, inúmeros versículos, inúmeras histórias e contextos que vai nos mostrar e nos remeter a raízes profundas, raízes firmes. Temos inúmeras parábolas de Jesus que vai falar sobre firmeza, sobre rocha, sobre estar firmado em algo, e é sobre isso que gostaríamos de estar comentando com todos vocês no dia de hoje. Eita glória, já arrupiei tudo, ó. O negócio aqui tá tremendo. Vai ser tremendo, muito tremendo bom. Demais. Por ser a primeira vez, né, o primeiro episódio, vamos de maneira bem simples, para quem está assistindo, vai ser um podcast, tá mais para um talk interativo. A gente vai começar, né? O Samuel vai começar dando uma introdução sobre o tema, explicando mais ou menos o que Deus colocou em seu coração. E após isso, vamos liberar as perguntas para essa galera linda, esse povo lindo de Deus que está aqui nos assistindo ao vivo. Samuel, sinta-se bem, sinta-se à vontade. Aqui é literalmente a sua casa. Então, ó, tem tudo para ser ótimo, tudo para ser bom. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e Deus tocou no meu coração. Essa palavra eu ainda ministrei ontem lá na 31 de março, mas antes de ministrar lá eu já tinha deixado essa passagem bíblica combinada com Pedro, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Apenas os 3 primeiros versículos vai nos dizer assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Para observarmos, talvez você pode pensar assim: o que um rei, no caso de onde lemos Acabe, tem de interesse na vinha de Nabote que estava ao lado da casa dele? O rei, ele tem súditos, ele tem a rainha, tem um reino, tem exércitos, tem todo o glamour de um rei a seu favor. E a palavra que nós lemos vai nos dizer que ele chega a Jezreel, e quando ele chega em Jezreel, ele se depara com uma vinha que está do lado de uma casa dele. Só que, para nós entendermos o contexto do capítulo de número 21 de 1 Reis, nós temos que voltar um passinho atrás e entendermos
o 1 Reis, capítulo de número 20. Por que eu te digo isso? Porque o que acontece no capítulo de número 21 é pelo contexto, pelo cenário do que aconteceu no capítulo de número 20. E o que aconteceu no capítulo de número 20? No capítulo de número 20 de 1 Reis, vai nos dizer que vai haver uma guerra. E essa guerra é entre a Síria, cujo rei era Ben-Hadad, e Israel, cujo rei era Acabe. E antes de ter o início a essa guerra, tem aquela Guerra Fria, onde Ben-Hadad vai dizer: Acabe, tudo que tu tem, teu gado, tua terra, teu reino, tua esposa, teus filhos serão meu. E Acabe, se você ler o capítulo de número 20, você vai ver que Acabe se constrange e fica temeroso por essa ameaça de Ben-Hadad. Só que, milagrosamente, pelo um poder divino, Deus manda um profeta ir falar com ele. E aí vai dizer assim: olha, vai haver uma guerra, mas fique tranquilo, Acabe. Nessa guerra, você será vencedor. E realmente essa guerra ocorre. E como o profeta havia profetizado, Israel vence. Tem uma matança muito grande dos soldados sírios, que eram expert em guerra naquela época. E a Ben-Hadad foge, junto com alguns dos seus mensageiros. Só que ele foge, não muito satisfeito por ter perdido a guerra, ele manda alguns mensageiros voltar e dizer para Acabe: tem uma explicação por vocês terem vencido essa guerra. Porque o combate entre Síria e Israel aconteceu nos montes. E o Deus de Israel é Deus de monte. Por isso, vocês ganharam essa guerra. Só que aí Deus novamente usa o profeta. O profeta chega em Acabe e diz: olha, daqui mais ou menos 1 ano vai ter uma outra guerra. Mas fique tranquilo, eu vou mudar o cenário. Eles estão dizendo que vocês ganharam a guerra porque o Deus de vocês é Deus de montes. Então nós vamos acontecer um segundo embate e será em um ambiente diferente, que eu irei provar para os sírios que eu sou Deus de monte, mas também sou Deus de vale. E você não há de ver que teve a guerra novamente. Israel saiu vencedor novamente. E Ben-Hadad foge outra vez, e ele se esconde nas tendas, e ele vem de tenda em tenda até chegar na tenda de Acabe. Quando ele chega na tenda de Acabe, ele vai fazer uma proposta para Acabe, dizendo assim: Acabe, os meus pais, os seus pais, já estiveram muitas guerras entre os nossos países, entre os nossos exércitos, e nós já tivemos muitos despojos de vocês, vocês têm muitos despojos nossos, então eu devolvo tudo que já foi tomado de vocês, e vocês nos devolvem tudo que já foi tomado de nós, quando vocês ganharam guerra de nós. E Acabe, perversamente, cai nesse conto do vigário e faz um pacto com Ben-Hadad. Só que o dia que o profeta entregou a mensagem dizendo: vai ter um novo embate e eu vou provar que eu sou Deus de monte e Deus de vale, Deus faz um requerimento para Acabe: não é para sobrar nada. E Acabe deixa Ben-Hadad vivo, era para ter sido exterminado. Quando Acabe está retornando para Samaria, que o centro do reinado de Israel era em Samaria nessa época, ele se encontra com o profeta. E o profeta olha para ele e diz assim: Acabe poupou a vida de Ben-Hadad, sendo que Deus havia lhe pedido para exterminar. Fica tranquilo, Acabe. A tua vida será requerida no lugar da vida de Ben-Hadad. Ou seja, não matou, vai morrer. Deus lhe pediu, não obedeceu, a sentença virá contra a sua vida. E aí Acabe vai para casa, e se você ler na Bíblia, Acabe vai embora entristecido, constrangido e cabisbaixo. Quando ele chega em casa, e Acabe era casada com uma mulher muito gente boa, uma tal de Jezabel. Quando ele chega em casa, o texto não me diz, isso sou eu imaginando. Jezabel olha para Acabe, mesmo depois de tendo vencido uma guerra,
ele está constrangido, está triste. E ela diz, penso eu, a Bíblia não me diz isso, meu marido, você está triste por quê? Eu acho que você está nervoso, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos para Jezreel. Com isso, Acabe desce para Jezreel. Então, entre o final do capítulo 20 e o início do capítulo 21, ocorre a guerra, ele chega em casa constrangido, e o capítulo 21 inicia dizendo que eles descem para Jezreel. Quando eles chegam em Jezreel, tem esse início dessa conversa. Ele deseja a vinha de Nabote que está ao lado da sua casa. A casa em Jezreel era uma casa de passeio, era uma casa de campo, uma casa de férias. Não sei te explicar ao certo o que seria essa casa lá, mas ele tinha essa casa em Jezreel. Só que o que me intriga é o seguinte, se fosse um embate de um rei com outro rei, e o rei dissesse, Acabe, você vai morrer? Ele poderia dizer, não, eu tenho estratégia, eu me escondo aqui, eu me escondo ali, eu tenho um exército, coloco o exército aqui, o melhor rei, a melhor estratégia, a melhor solução venceria a guerra. Agora eu quero ver você fugir de uma palavra divina dizendo, aonde você for, morre, porque você poupou a vida de Ben-Hadad. Então, não tem onde você vai esconder. Se Deus lhe deu uma sentença, você pode ir para a casa de campo, pode ir para a casa de férias, pode descer para a praia. A justiça divina vai te alcançar em qualquer lugar que você estiver. Então, esse é o cenário e o início do capítulo de número 21. Mas, Samuel, onde está escrito, aonde a gente vai entrar na parte de raízes. Acabe chega em Jezreel. A primeira proposta que ele vai fazer para Nabote é a seguinte: dai-me. E você pode observar que quando Acabe chega na porta da casa de Nabote, não tem paz do Senhor, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Ele já chega direto pedindo, dai-me. E é interessante quando nós vamos observar isso, porque eu só consigo cobiçar o que o vizinho tem quando eu perco aquilo que Deus me deu. Deus tinha dado a vitória para Acabe. Como ele desobedeceu, foi sentenciado à morte. Ele desce para Jezreel. Uma vinha lhe chama atenção. Então você só vai ter tempo de cobiçar o outro quando você perde aquilo que Deus entregou na tua mão. Interessante isso, né, Pedro? Porque muitas das vezes Deus nos entrega algo, nos entrega um ID, um propósito, e a gente, por olhar o propósito que Deus está proporcionando na vida ali do coleguinha, até mesmo do irmão, a gente acaba se desviando a atenção e perdendo o que realmente Deus quer fazer na nossa vida. Podemos ver nesse contexto isso claramente. Então, realmente, tirar os olhos daquilo a qual Deus nos entregou nos traz grandes frustrações. E sabe qual é o grande problema do invejoso? Ele quer aquilo que você tem. Por isso, ele vai, se você for observar, a maioria dos invejosos e cobiçosos, ele vai ter a característica de pedinte. Por isso ele chega pedindo, dai-me. Por quê? Ele olha o que você tem, ele deseja o que você tem, ele inveja o que você tem e, sem esforço nenhum, ele quer. E da mesma maneira que ele não quer empreender nenhum tipo de esforço para ter, ele espera que você também não faça nenhum esforço para reter. E aí, aqui Acabe cai do cavalo, porque ele chega perdendo tudo aquilo que Deus havia entregado na mão dele, não empreendeu nenhum esforço, mas queria a vinha de Nabote e chega, dai-me. Só que ele encontra uma pessoa, um homem de Deus centrado. E ele pede, Nabote, não. E o interessante é que ele quer sem resistência. Ele pede e espera que você entregue sem resistência nenhuma. Porque ele não quer nem empreender nenhum tipo de esforço. Ele não quer saber se você levantou 3 horas da manhã para orar. Ele não quer levantar 3 horas da manhã para orar. Ele apenas quer pregar igual você prega.
Ele esquece que você jejuou até meio-dia durante 6 meses, mas ele não está preocupado em jejuar 6 meses. Ele apenas quer cantar igual você canta. Então ele esquece de tudo aquilo que Deus já entregou para ele e ele perdeu e começa a desejar o do outro. E esse desejo dele é que, dai-me, me entregue, sem que você retenha. E aí Nabote, centrado, diz, não dou, porque aquilo que Deus me deu, eu valorizo. Não entrego, porque o ministério é meu, foi Deus que me deu, não vou te entregar de mão beijada. Então, nessa conversa, ele vai pedindo, dai-me, 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 da maneira mais simples possível. Eu peço, não quero me esforçar e torço para que você não se esforça para reter aquilo que eu estou pedindo. Essa é a primeira proposta dele para Nabote. Dai-me. Quando você vê a vírgula depois, a segunda proposta dele é mais indecente do que a primeira. E por que, Samuel? Porque ele vai dizer assim, para que eu faça de horta. Essa proposta ela é tão indecorosa quanto a primeira, do dai-me. Por quê? Vocês já mexeram com a plantação de horta? Alguém aqui já fez um canteiro de horta? Eu já fiz. Já fez canteiro de horta? Lá na casa do Já? meu pai, Já já. fiz bastante, só que Então, eu nunca peguei a mão na massa. Não. Depois que você Deus faz um poderoso. canteiro, preste atenção. Um canteiro, uma coisa simples de se fazer. Você faz o canteiro e vamos... Ele disse que ele queria fazer uma horta. Vamos pegar uma plantação simples de uma horta. Uma plantação de alface. Qual a dificuldade para plantar um alface? Eu vou precisar de uma colher ou no máximo 2 dedos. Cavo um buraquinho, coloco uma semente, coloco o adubo, tampo, agoo e vou esperar o alface crescer. Beleza? Quero tirar esse alface. Qual a minha dificuldade de tirar em alface? Nenhum. Segurei no pé, tirei. Era Acabe dizendo para Nabote assim, vamos tirar a vinha. Você já tentou tirar? Vocês já foram numa plantação de parreira? De uvas? Já. Tenta tirar um pé de uva, uma vinha, de dentro da terra. Sacrificante. Tem que cavar muito em volta para ir fundo. Era Acabe dizendo para Nabote, dai-me as suas raízes profundas, que eu lhe entrego raízes superficiais. Só foi como tu disse, né? Dai-me raízes profundas, que eu lhe entrego raízes superficiais. Era Nabote dizendo, não quero esforço para pedir, você não tem esforço para me entregar. Eu não sei cuidar de vinha, não tenho costume de cuidar de vinha, mas me dá o que é profundo, que eu lhe entrego o que é superficial. É Deus dizendo para mim e para você no dia de hoje. Clica nesse link. Não clico, porque aqui não é o que Deus me pediu. Vai naquele ambiente. Não vou, porque ali não é ambiente de servo de Deus estar. Não troque as suas raízes profundas por raízes superficiais. Às vezes, aos olhos humanos, aquilo ali é atraente para aquele momento. Só que é o inimigo dizendo, me dê aquilo de mais profundo que você tem, que eu irei te entregar apenas algo superficial. Sem contar o processo, né? Que foi para essa vinha crescer. Imagina o trabalho. Creio eu que é algo bem trabalhoso, não, Pois é. Pedro? Sim, sim. Me veio até na mente aqui uma passagem do filho pródigo, né? Ele pede para si toda herança, para quê? Para gastar com coisas fúteis. Vender supérfluos, exatamente. E assim também foi o rei Acabe, né? Querendo pegar a herança de Nabote ali para alguma coisa fútil, né? De momentâneo. E como você falou, a herança, ela tem um princípio levítico. Você não negocia herança dos seus pais. E aquela terra era herança dos pais de Nabote. Então o princípio levítico é você não negocia uma herança que você recebeu. Então ele chega e pede, dai-me, que eu quero fazer de horta. Quando ele chega com a outra proposta, ele vai dizer assim, dai-me a tua vinha, que eu te darei outra melhor. A proposta dele é, dai-me a tua vinha, que eu te darei outra melhor. Eu falei assim, rapaz, se eu tenho uma melhor do que a tua, por que eu quero a tua? Interessante isso, demais. Se eu tenho uma vinha melhor do que a sua, por que eu quero a tua? É cobiça, é inveja. E aí, Manuel, ainda encaixa naquilo que nós estamos dizendo, de trocar o que é
profundo, firme, na rocha, pelo que é superficial. Porque se você for observar, imagine só, você tem um bem material X. Chega uma pessoa oferecendo algo 100 vezes a mais do que o teu e fala assim, olha, me dá o seu que eu te dou o meu. Qual é a lógica humana nessa proposta? Não tem lógica nenhuma. Se eu tenho algo muito melhor do que o teu, por que eu vou querer o teu? Qual é a explicação, qual é a justificativa de eu querer o teu? Mentira. O diabo não tem nada melhor do que Jesus para lhe oferecer. Ele vai chegar te dizendo, olha, eu tenho isso que é muito melhor do que o teu. Aí Jesus está dizendo lá de trás, mentira, ele não tem não. Ele te diz, vem, vamos para uma festa, aqui tem falácia, dentro da igreja tem palavra. Vem aqui para fora, aqui tem inúmeras coisas. E você dizendo, não, mentira, ele não tem nada melhor para te oferecer. É apenas para tentar te desviar e tirar do caminho. Vai te tirar raízes profundas, fundamentado na rocha, para te levar para um lugar sem futuro nenhum. Então, essa é as primeiras propostas ali de Acabe para Nabote. E sempre nós vamos encontrar o Nabote centrado, firme, fixo no seu propósito. E se nós observarmos, ele vai dizer, me dá, quero fazer uma horta. Não, eu te dou uma melhor do que esta. Nós temos que tomar um grande cuidado com esses crescimentos sem fundamentos. Observe só. A palavra de Deus vai nos dar um exemplo muito grande quando você não tem direcionamento. Quem levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem levou Jesus para o pináculo do templo? O diabo. É melhor estar por cima ou tá no deserto? É muito melhor tá por cima. Eu vou estar no holofote, vou estar aparecendo, todo mundo vai estar me vendo. Pois é melhor eu estar no deserto sendo guiado pelo Espírito Santo do que estar lá em cima sendo guiado pelo diabo. Forte, hein? Nossa, então a gente tem que ter cuidado com esse crescimento, porque às vezes a pessoa te oferece, olha, me dá a tua vinha que eu te dou algo 100 vezes melhor. Aí você olha, rapaz, eu vou sair do deserto, vou lá pra cima. Tá, mas quem que tá conduzindo você lá pra cima? Essa condução, a hora que chegar lá, vai dar onde? Vai chegar na onde? Vai chegar aonde? Vai te levar a que lugar? Então nós temos que ter um cuidado muito grande com essa parte, com esse crescimento, com essas propostas que nos saltam aos olhos, que você diz assim, era a proposta que eu esperava. Quem sabe a pessoa pensa assim, rapaz, essa é a proposta. É o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Passei X anos no deserto e agora chegou minha vez, chegou minha hora. Só que tem que ter cuidado. Às vezes você está trocando raízes profundas por raízes superficiais. Amém? Amém. Então, Samuel, baseado na palavra que tu disse, baseado no que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração e você tem passado adiante aqui sobre as raízes profundas. Eu achei muito interessante quando tu chegou ali na parte das raízes, tu falou que teve o trabalho da plantação, teve o trabalho de colocar a semente ali para o outro simplesmente querer e retirar o fruto. Agora eu fico pensando na questão, como eu já disse anteriormente, desse preparo, porque o preparo de Deus muitas das vezes te leva ao deserto, né? Te leva a literalmente se fosse no exército, um TAF. Seria um TAF, seria um preparatório para saber se você está apto a receber a bênção, para saber se já está pronto para carregar uma determinada unção, até porque no mundo espiritual tudo tem um preço. E a pergunta que eu queria fazer para ti é, quando saber? Quando é a hora de eu falar, Jesus, Deus abriu uma porta aqui nesse deserto. É isso aqui, Jesus? Ou não é? Esse é um grande questionamento e nós vamos
tentar embasar o máximo possível a resposta do que você disse. Primeiro ponto, só se vive o propósito quem passa pelo processo. Só se vive o propósito quem passa pelo processo. Então, a pessoa não chegou e colheu as uvas. Não. Teve todo o preparo da terra, teve a plantação, teve a parte de aguar, teve todo um processo para chegar naquele ponto. Então, ele viveu um processo e chegou no propósito, em cima do que você disse. E aí, às vezes, nós estamos no deserto, nas lutas, na dificuldade, e você perguntou sobre tentar saber quando é o momento certo. O melhor jeito de nós descobrirmos isso é se prostrando, jejum, oração, discernimento, que Deus te trará a resposta do que será o melhor para você fazer diante aquele questionamento, diante aquela proposta. Esses dias para trás, eu lembro num culto, se não me falha a memória, foi num culto de domingo. O Josué deu um testemunho que ele recebeu uma proposta de salário muito melhor para estar em outro emprego, e aí ele foi orar. Resposta? Não. Então, qual é o momento de eu decidir se é uma boa proposta, se eu agarro aquilo ali ou não? Jejum e oração. E na maioria das vezes, como você disse que a nossa luta e a nossa batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. Lembra de Daniel? Orou por 21 dias. E nada de resposta. Nada de resposta. Deus manda um anjo descer. Mas não é qualquer anjo. É um famoso arcanjo. E ele desce. Ele desce e quando ele transpassa a barreira a nível espiritual, ele chega a Daniel. E ele diz, olha, a tua oração chegou no céu há 21 dias atrás. Só que os primeiros anjos que foram mandados para trazer a sua resposta ficaram travando uma luta no mundo superficial, no mundo espiritual, e não conseguiram chegar até aqui. Por isso, Deus me enviou e agora está chegando a sua resposta. É assim. Então, qual é o grande problema nosso? Oro um dia, oro 2, oro 3, não, Deus já não me responde mais. Parei de orar por isso. Não vou preocupar mais, não é para mim e tal, e às vezes toma decisões precipitadas. Vamos ter desertos curtos, vamos ter desertos médios, vamos ter desertos longos, sim, mas em nenhum deles deixe de orar e de jejuar para buscar o melhor discernimento de Deus. E aí, alongando só um pouquinho, quando Acabe vai fazer a última proposta para Nabote, ele vai dizer assim, dai-me por valia. Ou seja, ele está dizendo para Nabote, coloca preço na terra. Quanto custa? Quanto vale? Quanto você quer? Meu irmão, pensando, quem sabe se fosse eu e você, falava assim, é agora. A terra vale 100, eu vou pedir 200. Eu vou comprar 2 com o preço de uma. E aí, como eu disse, tinha um princípio levítico. Ele poderia ir diante de Deus e falar assim, ô Deus, eu sei que tem um princípio levítico, você não negocia herança, mas abre uma exceção aí, ó. É hora de eu faturar. Ele pediu para eu colocar preço, eu vou pedir 2 por 1. Abre uma exceção aí. Não. Ele não faz nada disso. E você vai ver que Acabe chega diante dele fazendo inúmeras propostas, colocando-se acima dele o tempo inteiro. E em momento nenhum você vai ver Nabote preocupado, com medo, acanhado. Não, Nabote está tranquilo, centrado. A palavra Jezreel significa aquilo que Deus plantou. Por que Nabote não está preocupado? Não está
descompensado, não está nervoso com as propostas de Acabe, porque ele está no lugar que Deus plantou. Determinou a ele. Não tem o que preocupar se você estiver no lugar que Deus te plantou. Pode acontecer, pode vir proposta, pode vir tempestade, pode vir deserto. Fica tranquilo. No momento certo, Deus vai entrar, vai agir e vai dar tudo certo. Tudo certo. E quando vem a terceira e última proposta de Acabe para Nabote, Nabote enche o peito e grita. No versículo de número 3. Guarde-me, Senhor, que eu lhe dê a terra de herança dos meus pais. Na primeira proposta de Acabe, Nabote orou? Não. Na segunda proposta de Acabe, Nabote orou? Não. Por que ele foi orar só na terceira? Quando ele ofereceu O dinheiro. Quando ele ofereceu, bota preço que eu vou comprar, para ensinar para mim e para você que aqui não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, não tem Homem de Ferro. O inimigo vai tentar uma vez, você diz não. O inimigo vai tentar 2 vezes, você diz não. Mas vai chegar uma proposta na tua porta que vai ser indecente, indecorosa, irrecusável, que você vai ter que ter atitude para dizer: guarda-me, Senhor, para não aceitar uma proposta dessa e trocar raiz profunda por raiz superficial. Guarda-me, Senhor, de trocar a minha salvação por algo superficial, momentâneo. É ele dizendo: guarde-me, Deus, porque o diabo não vai mudar o inferno de lugar, ele só vai deixar o caminho mais atraente para você cair na cilada dele. Então ele não vai chegar de cara te apresentando o pior lado dele, não, ele chega, vamos, você vê o chifrinho, vamos colocar ele com chifrinho, com rabinho, com tridentezinho, ele chega com chifrinho, vamos, você diz não. Na próxima ele aparece sem um chifrinho, só com rabinho e tridente, vamos. Você diz não. Na próxima ele aparece bem trajado, de terno e gravata e me diz, vamos. Aí você vê uma pessoa atraente, já vê algo diferente, é a hora de você dizer, guarda-me, Senhor, que eu não quero trocar a minha salvação por alguma coisa superficial, por algo momentâneo, por algo que não vai me levar a lugar nenhum, se não for me conduzir para o inferno. Samuel, igual estávamos comentando, né, sobre o deserto. O deserto ele é um local não de moradia, mas sim de passagem, de prova. Com certeza. E já puxando para essa parte que você está falando, me veio também à mente a parte lá dos pratos de lentilhas que Jacó ofereceu para o seu irmão. Muitas das vezes, Esaú, ele aceitou, trocou a sua primogenitura, algo que era herança de Deus para ele. E, semelhantemente, diferente na verdade, Nabote recusou, né? E muitas das vezes, na atualidade, nós como jovens, como a situação é um pouco difícil, nós trocamos a salvação do Senhor por alguns prazeres momentâneos, né, Samuel? Hoje está acontecendo muito. E eu creio que a gente deveria já ser centrado igual Nabote e falar: Senhor, guarda-me, né, desses males, guia-me ao deserto. Sim, com certeza. Ele trocou a primogenitura, e a primogenitura, além de ser algo muito valioso em questão de status, de tudo na sociedade naquela época, ele ainda era valorizado financeiramente. O filho primogênito recebia porção dobrada. Então, por exemplo, se o pai tem 100 cabeças de gado, quando o pai morria, se fosse dividir a herança, o filho primogênito ficava com 70 cabeças de gado e o outro ficava com 30. Então, além de tudo, da bênção paterna sobre a vida do primogênito, ele ainda teria uma herança material muito maior do que o outro. Só que ele saiu para caçar. Não conseguiu encontrar nada. Estava no deserto, na seca. Não tem nada. Chegou em casa com fome. A fome é eterna ou momentânea? Momentânea, passageira. Passageiro. O deserto é só passagem. E ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Se fosse pelo menos
um prato de picanha Angus, algo assim, mais X-bacon, né? mais assim, rebuscado, mas não, por lentilhas. Ele troca a primogenitura dele por lentilhas, algo sem muito valor, sem ser algo degustante, não era tão gostoso assim, e ele abriu mão por isso. Nos mostra que Esaú, ele tava com a raiz igual do alface. Superficial, né? Se brincar até acima da alface, ele tava exatamente. mais por cima ainda. Bem, encostou, saiu. Uma enxurrada que passasse ali, tirava ele. Não precisava nem de ir lá e arrancar. E aí, o interessante de você falar de estar centrado. Quando eu disse que o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. E aí o diabo vem tentar ele lá no deserto. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Quando ele é conduzido ao deserto, o diabo vai fazer umas propostas que você fala assim, eu tenho que cair. Não tem como eu não cair. Eu estou há 40 dias jejuando. Ele chega e fala assim, você está com fome. Pede ao seu pai aí, transforma essas pedras em pão. E aí você vai comer o pão e vai matar sua fome. Aí Jesus, centrado, raiz profunda, tô na rocha, nem só de pão viverá o homem. Então ele nos deixa muito claro a mensagem de que eu tenho que estar centrado, firmado no propósito, mesmo durante o processo. Glórias a Deus, glórias a Deus. E tudo demanda tempo, tudo demanda tempo. A oração de Daniel foi dias, a promessa de Abraão foi anos. E Isaac, os jovens que querem casar, né, passou dos 30. Então, tudo demanda um tempo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E Samuel, como sempre, de forma... Não tem nem palavras para descrever quanto Deus tem te usado, quanto Deus tem te abençoado aqui. Amém. E mudando um pouquinho o assunto, levando para o contexto da juventude, a gente que está ali na juventude, estamos ainda no caminhar, crescendo ainda no ministério, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o ministério aqui, Conecte de Umas, vai ser, sem dúvidas, um holofote. Divisor de águas. Divisor de águas. Temos aqui diversos jovens. Tem jovens aqui que, nossa, se soltar o ministério na mão dele, no outro dia tem 38 pessoas assistindo ele ali, entendeu? É algo incrível e espetacular. Como fazer para amadurecer a nossa vida com Deus? Manuel, não vou sair, por enquanto, de dentro da passagem de Nabote, e aí você vai entender o contexto do tempo, o como proceder. Quando Acabe faz a terceira proposta, a de dinheiro, que ele diz, guarda-me, Senhor, se nós voltarmos 2 ou 3 capítulos, 4 para ser mais exatos, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, vai me dizer que o profeta Elias disse, mediante a minha palavra, não vai chover, não vai cair nenhuma gota de orvalho. O texto não me diz, mas eu vejo Deus olhando lá do céu e dizendo, aquele que profetizou isso tem intimidade comigo. Aquele que profetizou isso tem um relacionamento intrínseco comigo. Então vai se cumprir. Mediante isso, não vai cair nenhuma gota de orvalho. Alguém sabe me dizer, no Antigo Testamento, onde vai dizer quanto tempo durou essa seca da profecia do profeta Elias? No Antigo Testamento. Pergunte aí, pessoal. No Antigo Testamento, vocês sabem me dizer? Ele fez a profecia em 1 Reis, capítulo de número 17. Chove em 1 Reis, capítulo de número 18. Aí você diz assim, Samuel, foi rapidinho. Capítulo 17 para o 18, foi só um capítulo de diferença. É rápido para mim e para você que estamos lendo. Quando você chega lá no Novo Testamento, Lucas, capítulo 4, versículo número 25, se não me falha a memória, Jesus vai dizer assim que no tempo do profeta Elias haviam muitas viúvas. E teve um tempo de seca.
E essa seca durou 3 anos e 6 meses. Tiago, capítulo de número 5, vai reafirmar o que foi dito em Lucas, capítulo 4, dizendo que essa seca durou 3 anos e 6 meses. Quando eu leio isso, eu começo a entender o porquê Nabote não entrega a vinha nem por dinheiro. Mas por que, Samuel? Rapaz, para quem passou 3 anos e 6 meses na seca, não deu, não trocou, não colocou preço. Agora que começou a chover todo dia, ele vai vender por quê? Passei 3 anos e 6 meses na seca. Não dei, não troquei, nem coloquei preço. Agora que chove, a vinha tá florida, tá dando frutos, vou vender para quê? É Deus ensinando para mim e para você. Não coloque preço naquilo que não tem valor. Não coloque preço naquilo que não tem valor. A tua vida eterna tem valor? Não tem valor. Então não vai ser uma noitada, não vai ser uma balada, não vai ser um isso, um aquilo que tem que te atrair, que tem que te chamar a atenção. Não, não coloque preço naquilo que não tem valor. Hein, Samuel? Até adiantando um pouco o assunto, né, de 1 Reis, lá na frente, Nabote, ele foi caluniado, né, pela princesa bondosa que você acabou de comentar. E ali ele se manteve firme até a morte dele, né? Ele não trocou. Mediante a sua morte, ele preferiu estar enraizado. Pedro, é interessante você ter chegado nesse ponto, porque depois desse episódio de 1 Reis 21, o Acabe tenta de todas as maneiras adquirir a vinha de Nabote. E não consegue. Do mesmo jeito que ele desceu para Jezreel contrariado, ele volta para Samaria contrariado. E aí, a partir daí, Jezabel, que era muito gente boa, vai orquestrar, vai arquitetar, vai falsificar cartas com a assinatura do rei, até Nabote ser apedrejado. Nabote morre na história. Ele é apedrejado. Ô, Samuel, que história triste. Sim, Nabote morre, porém, não deu, não trocou e nem vendeu. Por isso ele morreu. Quando ele foi apedrejado, o sangue dele ainda estava correndo do apedrejamento, os cães estão lambendo o sangue dele. O profeta Elias chega. Quando o profeta Elias chega, olha, Acabe, Nabote morreu, o sangue dele está escorrendo, cachorro está lambendo o sangue dele. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, Acabe. Os mesmos cães que estão lambendo o sangue de Nabote, vai lamber o teu e o da tua esposa. Ela não vai passar batido também. 1 Reis, capítulo de número 22, Acabe morre. Os cães lambem o sangue dele. 2 Reis, capítulo de número 9, Jezabel morre. Os cães lambem o sangue de Jezabel. Não brinca com Deus, não. Aquilo que ele pediu para você fazer, faça. Não foge, não tenta sair. O problema todo na vida de Acabe começou quando ele teimou. Era para matar Ben-Hadad, não matou. Invejou a terra do outro e um erro atrás do outro. Mas a promessa de Deus de vingança chegou nele. E indifere onde ele está. Chegou. Tanto para ele quanto para Jezabel. Não brinca com Deus, não. A Aninha disse que queria fazer uma pergunta. Aninha, vai lá, o Aninha. pessoal vai te entregar o microfone aí. Microfone, o negócio tá profissional. O negócio é profissionalizante. Telecurso 2000. Fica à vontade. Deixa eu te perguntar. Assim, pra gente que lê a Bíblia, é muito difícil conseguir focar quando tá lendo a Bíblia. Porque dá sono, dá vontade de dormir, às vezes não consegue prestar atenção. E assim, eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa, tanto para decorar os versículos da Bíblia, sem precisar ficar procurando, e para ler sem sentir sono, sem sentir vontade de dormir, porque é muito difícil. Não me entenda mal, pelo amor de Deus, tá, Aninha? Não vai entender. O primeiro passo que eu vejo, seria prioridade. Exemplo. Tenho vontade de passar em medicina. Ok? Eu vou só jejuar e orar?
Ou eu vou ter que estudar também? Então, o estudo aliado ao jejum e à oração tem que ser prioridade, correto? Samuel, dá sono. Concordo contigo. Não só a Bíblia, hein? Você pode pegar um livro, qualquer coisa. Você sentou para ler, o sono vem. Parece que a hora que você começa a ler, senta um gorila assim nas costas da gente e faz assim, dorme, dorme. Vem o sono, concordo contigo. Mas o que você tem que ter em mente? Eu ler a Bíblia tem que ser prioridade. A minha adoração eu não negocio. Então, beleza. Priorizei. Antes de iniciar, ora, Deus, tira o sono, leva pra lá, daqui 1 hora, 1h30, o senhor devolve ele que eu vou precisar, mas tira ele no momento. Segundo ponto, tem algumas táticas legais a beça. Deixa uma vasilhinha de água gelada do lado, assim, a hora que o sono vir, mergulha o rosto lá dentro, é rapidinho, vai embora. Então é assim, tudo é questão de prioridade. Prioridade, eu quero ler. E aí, sei que a vida de todo mundo, a minha, a sua, de todos nós que estamos aqui, é corridaça, não é corrida, é corridaça. Se nós não tivermos a leitura da palavra de Deus como prioridade, não vai ler nunca. Eu falo por mim. Se eu não tentar priorizar, eu não vou ler, não vou. Eu levanto 5 horas da manhã para ir pro serviço, dou aula até meio-dia. Chego em casa, almoço, vou brincar com as minhas meninas de meio-dia a 4, 4h30. Volto pro serviço, chego em casa 8, 9 horas da noite. Vou tomar banho, vou jantar. Tem dia que eu chego em casa, as meninas ainda estão acordadas. Papai, quero brincar. 11, 11h30, eu vou dormir. 5 horas da manhã no outro dia, eu tenho que acordar. Então, se nós for olhar, a vida de todo mundo é corridaça. Então, eu tenho que dar prioridade. Que hora que seria mais fácil de eu ler a Bíblia? Antes de ir pro serviço? Lê antes. É mais fácil eu ler na hora do almoço? Lê na hora do almoço. Encaixe longe de horário de dormir. Se você for deixar para ler próximo da hora de dormir, deixa a vasilhinha de água gelada ali do lado, senão não vai dar não. A questão de memorizar os versículos vai muito de pessoa para pessoa. E eu não tenho tanta dificuldade em memorizar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho memória fotográfica para algumas coisas. Se eu ver a placa de um carro 2 vezes, acabou, memorizei. Placa do carro do pastor Elikerson, PRJ 6807. Pensei que ele ia falar a minha. A placa... Não, eu falo assim, ó. A placa do primeiro carro que eu tive, KCZ 0287. Então, para algumas coisas, eu tenho memória fotográfica. Bati o olho 1 vez, 2, acabou. Tá igual o irmão Eliezer com o endereço aí. Ele sai tudo. E aí você vai ter pessoas que têm facilidades, mas tem algumas táticas que você pode utilizar. Por exemplo, tô lendo Mateus capítulo de número 1. Vai me falar da genealogia de Jesus. E aí vem as 42 gerações todas ali. Pronto, memorizei. Não memorizei, o que acontece em Mateus 1? Anota. Mateus 1, tracinho, fala da genealogia de Jesus. Não consegui memorizar ainda. Pedro, estava lendo a Bíblia lá em casa ontem e tal, anotei porque eu não consegui memorizar, mas Mateus capítulo de número 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus e tal. Comente com alguém. Depois, vá para frente do espelho e comece a ler toda a genealogia e comece a tentar falar aquilo sem olhar na Bíblia. A hora que não der, vai olhando. Beleza. Depois, fala pro espelho, fala no chuveiro, fala alguma coisa, a genealogia de Jesus todinha. Daqui um pouquinho, você vai ver aqui. O que eu apenas leio, eu memorizo de 3% a 5%. Aquilo que eu leio e escrevo, eu memorizo de 10% a 15%. Aquilo que eu leio, memorizo, escrevo, comento com alguém, eu memorizo 30%. Aquilo que eu leio, escrevo, falo com alguém, começo a repetir e depois falo em público, eu memorizo 95%. É um acerto de quase 100%. Então você tem algumas técnicas que você pode usar. Então, primeiro só leio, depois leio e anoto, depois leio e converso com alguém, depois leio e coloco em debate, começo a falar sozinho pro espelho, tô pregando para uma multidão, memorizei 95%. Se quiser adquirir o curso, por favor, arrasta pra cima no Instagram do Jorge. Por favor. Então, gente, Samuel, como sempre,
Um prazer inestimável estar contigo. Pedrão, nosso querido líder. Gente, Tamo aí. Pedrão prega muito. Quem quiser marcar a agenda aí, é pedrada no inferno. A assinatura dele é essa, tá? Pode me cobrar depois, se não for. Então, Samuel, como sempre, um prazer inestimável ouvir tu falar de Deus. Como sempre, uma sabedoria tremenda, qual o Espírito Santo lhe concedeu. Obrigado pelas dicas da questão da palavra, obrigado a todos que participaram. E esse aqui foi o nosso primeiro podcast do Connect. E aí, Pedrão, tem alguma coisa para dizer pro pessoal? Obrigado pela presença de todos. Samuel, tem alguma coisa, alguma consideração final para dizer? Não, agradeço a Deus a oportunidade de estar mais uma vez servindo a casa. Agradecer a presença de todos e eu quero deixar algo bem simples para vocês. Quem vos fala aqui não é ninguém melhor do que vocês. Aquele que vos fala aqui é algo falho, pecador, passível de erro, igual qualquer um que está aqui. Então, na nossa geração, nós temos muito o costume e o hábito de colocar alguém... Não, fulano, não tem ninguém super-homem, não tem ninguém acima de ninguém. Mas eu quero deixar para dia a dia, para o contexto de vocês que fui jovem até o ano passado. Passei pelas mesmas dificuldades, errei, caí, falhei igual vocês. Tem inúmeras oportunidades de cair. Só não se esqueça que toda vez que cair, tem uma mão ensanguentada para te levantar do erro. E tem mais uma coisa. Caiu, errou, não dê ouvidos ao homem. Porque o homem vai criticar, o homem vai apontar o dedo. Não, eu vou sair daquela igreja X porque fulano falou isso e isso de mim. Para uma outra igreja que você for, vai chegar lá, vai ter um monte de humanos cheio de erros e falha igual você. Então mudar de igreja, abandonar alguma coisa por alguém, não é saída. A saída é Cristo. Olhar para aquele que tem as cicatrizes nas mãos e nos pés, que derramou o sangue para que você tivesse vida. Então, o alvo é ele. O foco é ele. Esquece o homem. O homem vai cair, o homem vai apontar, isso é do feitio do homem. Mas Deus, todas as vezes que você cair, está com as mãos sanguentadas para livrar e lavar o seu pecado. Bem. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então esse aqui foi o nosso primeiro episódio. Fiquem com Deus, até a próxima. E não se esqueça, a de Campinas e Umas, o melhor lugar para sua família é aqui. É aqui. Terminou! Anelzi Marqueteiro. Pronto lá, mano? Já tá valendo? Vamos lá? Vamos começar Tá. então? Vamos lá então, Pode? A paz do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Manuelzinho e hoje eu estou aqui para entrevistar o nosso querido Misericórdia, calma aí. DJ. Só um DJzinho ok. aí.